A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nesta manhã abençoada de domingo, 17 de maio de 2020, quando nós estamos aqui em nome de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, para a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Como é nosso costume na igreja, mas como nós estamos em quarentena, não estamos na igreja, vou tentar com a graça de Deus, transmitir um pouquinho da nossa lição, né? Tão importante, que bom seria que se nós estivéssemos ali junto. Nós vamos orar nesse momento. Logo após a oração estaremos louvando a Deus, conjuntamente com a irmã Natália, o hino de número 432 da nossa harpa cristã, que é um dos hinos recomendado pela a nossa casa publicadora das Assembleias de Deus para esta aula. Irmã Natália, louvando a Deus, logo após a oração. Nosso Deus, nosso Pai bendito que estás nos céus, em nome de Jesus, oramos nesta oportunidade, quando começaremos a meditar na Tua Palavra, na Escola Bíblica Dominical. Estende as Tuas mãos e derrama sobre nós a Tua bênção e paz, meu Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmã Natália.
obrigado, Deus que abençoe, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vamos para a nossa lição de número 7, 17 de maio de 2020, que traz como tema: Cristo é a nossa reconciliação com Deus, que nós estamos estudando nesse trimestre, dentro da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que traz como tema do trimestre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E a aula desse domingo, 17 de maio, traz como tema: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O texto áureo desta aula nos diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Efésios capítulo 2 e o versículo 14. E a verdade prática diz-nos assim: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. E a leitura bíblica em classe, que é para o assunto desta aula, está em Efésios capítulo 2, dos versículos 14 até o versículo 19, que diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Aí está, meus amados irmãos, Efésios 2, 14 até o 19, no qual nós temos para nossa meditação nesse domingo, para a nossa aula da escola bíblica dominical. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ajude. Jesus veio para desfazer algo, que existia no coração da humanidade. A religiosidade, a exclusividade que alguns achavam. Mas Jesus veio, como diz João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todos aqueles que nele crer não pereçam, mas que tenham a vida eterna. Então o texto da aula diz que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. E esta é a boa nova do Evangelho, que tem a sua consumação no Calvário por meio da obra de Cristo. Então, glória ao nome do Senhor. Bendito nosso Deus que nos amou desta maneira, que enviou seu Filho para derrubar esta barreira, derrubar esse muro, derrubar essa inimizade e fazer da humanidade um só povo em Cristo Jesus, Cristo cabeça da igreja, e todos nós, independente de raça, tribo, nação, de língua, quem quer que seja, no corpo de Cristo somos membros do corpo de Cristo. Que Deus nos abençoe e nos guarde. A introdução desta aula, desse domingo, nos diz assim: se na lição anterior nós analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, no capítulo 2, versículo 11 e o versículo 12, estávamos longe, afastados, sem direito. Nesta aula de hoje, nós veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2, no versículo 13. Paulo usa a expressão adversativa, mas agora as coisas mudou. Mas agora, depois de Cristo, a história é outra.
Mas agora, através de Cristo, tudo ficou diferente. Mas, agora, olha só que expressão maravilhosa, para indicar que algo aconteceu e que algo alterou a situação dos gentios para o melhor. Mas agora, tudo se fez diferente, tudo se fez novo, tudo mudou através da obra que Cristo realizou no Calvário. Mas agora, viu? Então, meus amados irmãos, nós olhamos para isto que Paulo diz no capítulo 2, versículo 13. Vós que antes estavam tão longe, não podia chegar, não podíamos se aproximar, havia uma separação, mas agora, pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Glória e honra ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Através da sua obra expiatória, nós chegamos perto de Deus. Estamos mais próximos e o nome do Senhor é glorificado. E todos aqueles que anseiam por isso podem chegar perto. Jesus Cristo é o mesmo ontem, Ele é hoje, Ele é eternamente. Ele salvou no passado, Ele salva no presente, Ele salva no futuro. O nosso Senhor é o Salvador de todos aqueles que nele creem. O primeiro ponto da história da nossa aula diz que Cristo desfez a inimizade entre os homens. Os judeus, ele tinha o exclusivismo religioso, criou inimizade entre judeus e gentios, isso é, entre judeus e os estrangeiros, se formou inimizade. Nós somos melhor, somos o povo de Deus, somos melhor do que vocês, não tem espaço para vocês. Bendito seja o nome do Senhor. Mas Cristo veio para colocar um fim nesta inimizade. Havia uma parede de separação entre os homens. E aquela parede separava os homens. Portanto, meus irmãos, isso é uma analogia muito bonita. As muralhas do templo de Jerusalém, a estrutura da construção do templo, revela aquela exclusividade religiosa do judaísmo entre o santuário e o átrio dos gentios. Havia um muro de pedra, um muro com a proibição de acesso aos estrangeiros. Os irmãos observaram que havia um pátio designado para os gentios? Os gentios chegavam até aquele limite, daquele limite para frente, eles não poderiam ultrapassar. Havia um muro de separação. Eles não podiam se aproximar mais perto, porque era de exclusividade somente para judeus atravessarem dali para frente. A derrubada desse muro da separação, o apóstolo Paulo declara que em Cristo foi derrubada a parede da separação que estava no meio. No versículo 14, a partir do versículo, Cristo derrubou aquela parede da separação. Era uma barreira, tanto literal, como também uma barreira espiritual. Mas, através da obra de Cristo no Calvário, aquela parede divisória caiu por terra. E agora nós podemos dizer como está em capítulo 2, versículo 18, que Paulo disse: assim nós não somos mais forasteiros, não somos mais peregrinos, nós fazemos parte da família de Deus, temos acesso à presença do Pai, através do sangue que Jesus derramou ali na cruz do Calvário, temos acesso à presença do Pai. Que Deus te abençoe, meus amados irmãos. Vejam só, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Tudo isto Jesus fez por amor, porque Ele me ama, Ele te ama e nos ama. E Jesus derrubou aquela parede divisória que dividia, que nos separava, que não deixava que os gentios se aproximassem para mais perto. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Por isso, nós devemos glorificar o nome do Senhor, nosso Deus. Então, Jesus veio, revogou a lei, dos mandamentos, a eliminação das barreiras que dividiam judeus, que dividiam gentios, cedeu pela revogação da lei, a lei dos mandamentos, que se consistia em ordenanças, como está no versículo 15 que nós acabamos de ler. Então, essa revelação não contradiz o que Jesus disse: eu não vim para revogar a lei, mas eu vim para
cumprir a lei, conforme ele diz no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5 e o versículo 17. Realmente, Cristo veio e ele cumpriu toda a lei no seu corpo ao ser crucificado. Cristo cumpriu a lei oferecendo-se a si mesmo. Derrubou, o véu do templo foi rasgado, o muro da separação caiu por terra e todos nós, através da obra de Cristo, nós temos acesso ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarda e que o Senhor nos dê vitória. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, aquilo que Cristo fez, ele derrubou a barreira que tinha, que separava homens de homens, e a barreira que separava o homem com Deus. Ponto 2. Pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada. De ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. Houve paz. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo dá. Crede em Deus. Então, Cristo nos deu a paz. Passamos a ter um relacionamento melhor uns com os outros. É o fim de um conflito. Agora, isso faz parte do fruto do Espírito. Todo cristão, ele tem que produzir o fruto da paz, porque a paz faz parte do fruto do Espírito. Então, Cristo é a nossa motivação, é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Efésios 2, versículo 14, parte B. Cristo é a nossa paz. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, meus amados irmãos, Cristo habita em nós. Se Ele está em nós, nós temos paz uns com os outros, vivemos em paz uns com os outros, proclamamos a paz, que Cristo é a nossa paz, e vivemos em paz. Então, meus amados irmãos, Cristo uniu o homem para que todos nós tivéssemos paz uns com os outros. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, Cristo criou a igreja de todo o povo, raça, tribo e nação, para que pudéssemos assim viver em paz. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E através da cruz, através da morte de Cristo no Calvário, através da obra expiatória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós somos reconciliados com Deus em um corpo, que é o mistério da reconciliação. Desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre homens e homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Cristo se fez maldição por nós. Bendito seja o nome do Senhor. Ser condenado à morte em morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação, como a palavra de Deus nos diz. O réu era açoitado por um chicote. Nesse chicote tinha várias pontas, tiras de couro, com chumbo em cada ponta daquele chicote, ou ossos nas pontas. Marcos 15 e o versículo 15. E em seguida, depois de levar 50 chibatadas, era necessário ele sair pelas ruas, levando sobre si a sua cruz, até o lugar da execução, aonde seria crucificado. Por essa razão, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Então o Senhor, carregando sobre si o meu pecado, o teu pecado, o nosso pecado, ele se fez maldição em nosso lugar, para nos reconciliar com Deus. Então, reconciliados na cruz, em um só corpo, o apóstolo Paulo reforça o propósito de Cristo, foi de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus, em um só corpo. 2, versículo 16, a parte B. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Assim, meus amados irmãos, através da cruz, a reconciliação foi concretizada, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo, que somos nós. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, que enviou o seu único filho para morrer em uma cruz
por nós. E depois, ao terceiro dia, ele ressuscitar e estar assentado à direita de Deus. Se Cristo não tivesse morrido por nós, o que seria de nós? Mas como Cristo morreu por nós, nós podemos gritar o brado da vitória. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A barreira da separação foi derrubada. O que nos impedia de chegar até a Deus foi nos derrubada. E Cristo nos uniu ali na cruz, com seus braços estendidos. Ele pegou em nossas mãos e com sua outra mão estendida, pegado na mão de Deus, nos reconciliou outra vez com Deus. O pecado entrou no mundo por um homem, mas através de um homem, o pecado também foi tirado do mundo. Estamos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Caminhamos com Ele, vivemos por Ele, adorando a Ele, esperando nele, porque Ele virá para arrebatar a igreja. Que Deus abençoe. A conclusão da nossa aula diz assim: em obediência ao plano divino, plano de Deus, viu? Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Aonde você estiver, se você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, você é a igreja de Jesus. Você faz parte do corpo de Cristo. Cristo habita em você através do Espírito Santo. O Espírito Santo faz morada em você. Você é o templo de Deus, aonde habita o Espírito Santo. Aonde você estiver, o Espírito Santo está em sua vida. Ele habita em você por causa da obra expiatória de Cristo no Calvário. Glorifique o nome do Senhor. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Oremos, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus. Te agradecemos pela tua palavra, pela tua bênção, pelo teu grande amor e por tudo que o Senhor tem feito para conosco. Pai, nos orienta nesse momento de tantas incertezas no mundo que nós estamos vivendo. Tantas dúvidas por causa dessa pandemia. Tantas lágrimas, tantas mortes, tanta dor, tanta agonia, tanto sofrimento, meu Pai. Mas o Senhor é Deus. Segura a tua igreja nas tuas mãos e nos sustenta debaixo da tua graça, meu Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, prezados alunos da Escola Bíblica Dominical. À noite, se o Senhor permitir, estaremos outra vez trazendo mais uma mensagem, mais louvores do nosso Deus, no culto da família nesta noite de domingo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que tenham um bom dia debaixo da direção de Deus. Amém.